Você que é pai ou mãe, permitiria que seus filhos lessem um livro pornográfico? Mas vou além. Você que é pai ou mãe católica, permitiriam que seus filhos lessem um livro contra a moral cristã, contra a moral católica? Permitiria que seus filhos lessem um livro que pudesse pôr em risco sua salvação eterna? Pois bem, a igreja é mãe. E é a mãe das mães. E esta é a simples e pura origem do índice, do famoso índice. O índice de livros proibidos pela igreja. Proibidos a quem? Proibidos a seus filhos, aos católicos. Ela, como mãe, e como mãe suprema, porque como mãe suprema, ela zela por nossa salvação eterna, ela proíbe a seus filhos que leiam determinados livros que possam conduzir sua alma à perdição eterna. Alguns hão de dizer, mas será que um livro é capaz de tal? Um exemplo apenas basta. É o exemplo do efeito Werther. O que é o efeito Werther? É Goethe, o romancista Goethe, lançou um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, cujo personagem principal, Werther, se suicida ao final. Pois bem, isso gerou, daí o nome efeito Werther, isto gerou uma onda larga de suicídios na Europa. Este é só um exemplo. É só um exemplo. Há muitos e muitos e muitos. Mas há os filhos rebeldes, os católicos rebeldes, que não aceitam este ato materno da igreja. Dizem, por exemplo, que ter proibido a leitura dos principais romancistas do século XIX afastou a igreja do mundo. Bah, que coisa fantástica! Já dizia Chesterton, com muita sabedoria, não é a igreja que tem de se acomodar ao mundo, é o mundo que tem de se acomodar à igreja. Defender uma literatura moralmente perniciosa porque seus escritores são bons e porque agradam ao mundo é puro beletrismo, é puro esnobismo, e um esnobismo rebelde contra nossa própria mãe, a igreja. Claro, não só pecam os que se rebelam deste modo contra a igreja. Pecam também aqueles que, cheios de si, cheios de empáfia, dizem: ah, a igreja nunca condenou estas obras porque nunca meditou mais profundamente sobre seu perigo. São aqueles que são mais papistas que o Papa.
É preciso dizer que o índex era emitido por um instituto da igreja que era um instituto pontifício, ou seja, ligado ao Papa. E que, portanto, enquanto o Papa se manifestava como magistério autêntico, este instituto participava da infalibilidade do Papa e da assistência do Espírito Santo. Mas ambos estes rebeldes se arvoram a dizer: ela afastou o mundo de si, ela afastou o mundo dos católicos. Isto por um lado. Por outro lado, ela afastou pouco o mundo. Deveria ter afastado mais e condenado, por exemplo, os Lusíadas, por suas citações mitológicas. São nefastas ambas as posições. Ambos são rebeldes, ambos são indóceis. Atenção. É claro que me refiro à docilidade devida ao magistério da igreja, enquanto magistério autêntico, enquanto ele impõe autoridade, porque esta autoridade é a mesma autoridade de Cristo, é a autoridade delegada a seu vigário, tá? Para que o representasse aqui na terra, quando ele já não estivesse aqui entre nós como a luz do mundo. Ambas as posturas são rebeldes, indóceis, não católicas de fato. Uma por pernosticismo, por beletrismo, para querer agradar ao mundo. A outra, porque se julga mais sábio que aqueles mesmos que recebem a assistência do Espírito Santo. Evitemos ambas estas posturas. Sigamos a nossa mãe, enquanto ela, atenção, fala in persona Christi, ou seja, fala em pessoa de Cristo como magistério autêntico. E enquanto tal, por isto mesmo, é que um órgão pontifício como o do Santo Ofício podia emitir o índex com participação da infalibilidade. O que é participação da infalibilidade? Não é infalível em si, mas participa algo daquilo que verdadeiramente é infalível. Esta é uma noção filosófico-teológica. Pois bem, outra coisa muito correta é fazer o que fez o padre jesuíta Garmendia de Otaola, creio que seja isso, né? Que lançou um livro fabuloso, está encadernado, chamado Lecturas Buenas e Malas. Espero que vejam. Lecturas Buenas e Malas. O que ele faz? Destrinçando a obra de cada um dos autores que tiveram obras interditadas, proibidas pelo índex, vai um pouco além e diz: há outros autores que estão perfeitamente conforme, obras que estão perfeitamente conforme os critérios de proibição. Então ele sugere que também os católicos não leiam tais e tais livros que o Santo Ofício não teve oportunidade de observar. Além do mais, terminaram com o Santo Ofício na década de 1960, terminaram com o índex, desculpe-me, terminaram com o índex na década de 1960, o que... Este é assunto para outro espaço e outra discussão. O que quero dizer
é que uma coisa, então, é isto que faz este padre jesuíta neste livro que recomendo. Eu eduquei meu filho baseado nas indicações deste livro, tá certo? Aqui conhece-se as obras proibidas pelo índex, por que o foram, sabe-se por que o foram, né? E acrescenta algumas coisas, mas sem se arvorar a dizer: a igreja não considerou tal e tal aspecto. Isto é pura empáfia de um radicalismo injustificado e indócil ele mesmo. Mas vou resumir este brevíssimo vídeo nisto. A igreja é mãe. E mais que agradar ao mundo, ela quer salvar-nos para o mundo eterno, para a vida eterna. Que mãe não faria isto? Ela, ao lançar o índex, numa época, atenção, em que já não dirigia espiritualmente o mundo, porque o mundo deixou de ser dirigido espiritualmente pela igreja a partir do século XIV, e o índex é de século XVI. Então, quando já não dirigia espiritualmente o mundo, ela quis, com o índex, preservar, em ordem à salvação eterna das almas, estas almas do contágio de um mundo nocivo, de um mundo que está feito à medida para levá-las à perdição. Atenção, não estou propondo a volta do índex, a volta da Inquisição, não proponho nada, eu não sou um homem prático. Minha obra é teórica, e é teoricamente que eu falo, que eu digo, que a igreja é mãe, e que devemos docilidade a ela quando sua hierarquia fala in persona Christi, quando sua hierarquia fala como magistério autêntico. Então, sejamos dóceis, sejamos humildes e pensemos em nós mesmos como crianças que necessitam do guiamento de uma mãe para chegar ao porto da salvação eterna. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.